as pessoas começaram a pedir vídeos, pedindo pra mim falar um pouco da palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu disse que faria, e até hoje eu não fiz, então eu tô fazendo agora, tá? Eu espero que o Senhor possa ministrar o coração de vocês assim como Ele tem ministrado o meu. Então eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento, te convido a fazer uma oração. Senhor Jesus, tudo quanto eu tenho feito, Pai, e tudo aquilo que eu vou fazer é para a Tua honra, é para a Tua glória. Então, Jesus, que nesse vídeo as palavras que vão sair da minha boca sejam Tuas, porque por mim mesma eu nada posso fazer, eu nada sei, Deus. Mas estou aqui, Senhor Jesus, para ser usada nas Tuas mãos, conforme o Senhor desejar, da forma que o Senhor quiser, Pai. Fala aquilo que o Senhor deseja ao Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse vídeo. Fica comigo, Pai, e fala aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Isaías 1. Abriram? Que diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção, abandonaram o seu Deus, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados com uma ruína que eles costumavam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Eu estava nessa tarde lendo a palavra e Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração com essa passagem de Isaías 1. Quando ele diz: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos, e eu os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. E Deus começou a ministrar o meu coração quanto a isso. Começou a dizer que aqueles que Ele considera filhos, aqueles que muitas vezes estão até dentro das igrejas, aqueles que Ele chama de filho, filho querido, filho amado, se rebelaram contra Ele. Esses filhos viraram as costas para Deus. Muitas vezes estão dentro das igrejas, mas estão muito longe de Deus. No versículo 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E Deus começou a falar no meu coração que até os animais reconhecem o seu dono. Até os animais têm conhecimento e respeitam o seu dono, mas os filhos, aquelas pessoas que Deus considera filhos, não têm o obedecido. No versículo 4 diz assim: ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Eu percebi que nesse momento, quando Deus diz: ah, nação pecadora, Ele suspira. Ah, nação pecadora. Pessoas que mesmo dentro de uma igreja têm vivido uma vida muito longe de Deus. Pessoas que muitas vezes até participam de um ministério,
mas continuam mentindo, continuam fofocando. Quantas pessoas nós vemos dentro das igrejas que não perdem a oportunidade de falar mal dos outros? Pessoas que tratam os outros com arrogância. Pessoas que não tratam as pessoas como Deus, como nosso querido Jesus, que foi enviado por nós, tratava. Pessoas que mentem, pessoas maldizentes, pessoas sem fé, pessoas que dentro da igreja desprezam as pessoas. Casais de namorado que se prostituem. São tantas iniquidades que nós vemos de um povo que Deus chama de filho. Você é filho de Deus. Filho, porque Ele enviou o seu único filho Jesus para morrer numa cruz por você. E o que você tem feito? O que você tem feito para retribuir todo esse amor? Muitas vezes, nós não queremos admitir que mesmo dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, as pessoas vivem muito longe de Deus. Pessoas que não encontram tempo para orar, que se ajoelham 15 minutos e acham que Deus é obrigado a ouvir uma oração repetida, uma oração decorada. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja que nós tenhamos intimidade com Ele, porque Ele nos chama de filho. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Deus é o nosso pai, Ele quer o melhor para nós, mas nós temos o rejeitado. Nós temos agido como não filhos de Deus. No versículo 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, há só feridas, contusões e chagas vivas. Chagas que não foram exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com azeite. Talvez você esteja dentro de uma igreja, mas dentro de você há feridas abertas, feridas expostas. Você tenta fazer tudo do seu próprio jeito, está sempre lutando com as suas próprias forças, mas eu quero te dizer, amigo, que com as suas próprias forças você não vai sair do lugar. Com as suas próprias forças, fazendo tudo do seu jeito, não pedindo a direção de Deus, você nada vai conseguir. Nada, nada. Dói falar isso, amigo, mas com suas próprias forças você não vai sair do lugar. Eu vejo pessoas tentando fazer tudo do seu jeito. Eu já tentei fazer tudo do meu jeito, com as minhas próprias forças. E tudo que eu consegui foi vazio, foi desilusão. Nós, muitas vezes, deixamos que as nossas feridas estejam tão abertas. Há pessoas machucadas dentro das igrejas, pessoas feridas e pessoas que não buscam a direção de Deus. Só Deus tem a cura para o seu coração. Só Deus pode curar as feridas do seu coração. Só Deus, só Deus, só Deus. Seus traumas, o seu passado, as suas más experiências, só Jesus pode apagar. Nenhuma pessoa pode apagar, nenhuma pessoa pode completar o vazio do seu coração. Moça, me escute, não é o seu namorado que vai completar o vazio que existe dentro de você. Ainda que ele seja um bom namorado, ainda que ele se esforce para tentar ser o melhor para você, esse vazio que você sente, só Deus tem o tamanho exato desse vazio. E só Ele pode completar. As pessoas são falhas. E muitas vezes nós colocamos todas as nossas expectativas nas pessoas, achando que elas podem resolver os nossos problemas, achando que elas podem nos curar, pode trazer o remédio para nossa alma, mas elas não podem. Pessoa nenhuma, por melhor que ela seja, pode te oferecer aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes, nós deixamos a presença de Deus por pessoas, nós trocamos o nosso Deus, o nosso Pai, por pessoas. Eu vejo tantos jovens dentro das igrejas falando: mas Maiara, não tem problema. Eu não estou trocando Deus porque eu não fui na igreja hoje, porque eu só fui num show. Não fiz nada de errado naquele show, viu? É só mais uma balada. É só mais uma pessoa que eu vou ficar. É só mais uma bebida. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, amiga. Eu te digo. Abre os seus olhos, porque isso faz muita diferença. Deus nos chama para viver uma vida de santidade. Não há como ser amigo do mundo. Não há como ter os prazeres do mundo, os prazeres passageiros e ser amigo de Deus. Não há como.
Não há como você fantasiar um Deus que se adapta à sua maneira de pensar, à sua maneira de viver. Não há como. Ou você vive com Deus, ou você vive do jeito que Deus deseja, ou você não vive com Deus. Se achegue a Deus, como diz nesse versículo, no versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã. As suas feridas, contusões e chagas vivas não foram exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com azeite. O azeite, o óleo, fala da unção de Deus. E não há como Deus derramar um vinho novo, uma unção nova, um óleo, um bálsamo de cura num vaso rachado, num odre velho. Não há como. Deus quer fazer de você um odre novo. Ele quer fazer de você um vaso novo, mas para isso você precisa se chegar até Ele. Versículo 7 diz assim: o vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como por uma pilhagem de estrangeiros. É assim que muitas vezes nós ficamos. Nós ficamos na mão de pessoas, na mão de estrangeiros. É como se nada que nós fizéssemos prosperasse. A nossa cidade fala da nossa vida. Uma vida destruída, uma vida que não sai do lugar. Versículo 8. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como abrigo numa plantação, como uma cidade situada. Filha de Sião. Filha de Sião é você. Eu sei que seus amigos, as pessoas em que você depositou sua confiança, te deixou como uma cabana, te deixou afastado, saíram de perto de você. As pessoas que você mais confiou foram as pessoas que te abandonaram nos momentos em que você mais precisou. Eu sei que você depositou sua confiança nas pessoas, em pessoas que traíram sua confiança, pessoas que deixaram você. Você priorizou os seus sonhos, priorizou tantas coisas, mas não priorizou a Deus. E essas pessoas não podem te oferecer aquilo que Deus tem para você. Elas não podem. Versículo 18. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Esse versículo traz paz para nós. Porque mesmo quando nós deixamos o nosso Deus de lado, mesmo quando nós deixamos de fazer a vontade do nosso Deus, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que te ama mesmo com os seus defeitos, Ele te chama, porque Ele quer fazer de você alvo como a neve. Ele quer te limpar, Ele quer te purificar, e Ele te aceita assim como você está. Ele te chama nessa noite, e o primeiro passo rumo ao encontro de Deus é você que tem que dar. É você, Ele te chama, Ele te convida. Esse é o Deus ao qual eu sirvo, um Deus que mesmo que pega pessoas desestruturadas, pessoas vazias, pessoas feridas e as transformam em vasos de honra, as transforma em filhos amados. Volte ao início, volte ao primeiro amor. Se esqueça do seu passado. Jesus tem poder para apagar o seu passado. Ele tem poder para te limpar. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa os pecados que você já cometeu. O Deus que eu sirvo é capaz de mudar a sua vida. É capaz de mudar a sua história. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você sonha ou imagina. Porque Ele é um Pai de amor. Um Pai que te aceita de braços abertos. Mesmo sendo assim, mesmo nós sendo assim, pecadores e falhos. Ele quer cuidar de você. Não se preocupe com o porquê de as coisas ainda não terem acontecido. Não se preocupe, porque aquilo que Deus tem para você, na hora certa vai acontecer. Ele tem o controle de todas as coisas. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração assim como Ele falou ao meu. E mesmo quando nós o negamos, Ele não nos nega porque Ele não pode negar a si mesmo.
Ele não pode negar a si mesmo e Ele é sempre fiel. E Ele te ama muito. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Ele nunca deixa de te amar. Acredite nas palavras que eu te disse. Confie no Deus a qual eu preguei nesse vídeo. Ele quer mudar a sua vida. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.